gostaria que as pessoas que ajudaram no encontro de casais pudessem ficar de pé, por favor. Alain, Micaele, Sofia, Joyce, Mone, Rani também foi a tia. Rani foi tia, cuidou das crianças. Eugênia não está, Cláudia não está, Clarinha também não está, Rafael, quem mais que ajudou? Então, você ajudou? Cadeira, ajudou sim. Engraçadinho. A gente vê que as coisas funcionam dentro da igreja, né? As coisas, você chega na igreja, a igreja está arrumada, você chega e encontra uma mesa bonita, e você só vê a mim e o Williams. Aí fica parecendo que eu e o Williams fizemos tudo. Fica parecendo que eu e o Williams é que fomos, que bancamos tudo. Mas isso não é verdade, e isso não é igreja. Delvânia e Williams foi o final da fila. Para que tudo tivesse acontecido, nós contamos com braços fortes e com pessoas dispostas a transformar e a servir na casa do Senhor. Então, para essas pessoas, nós entregamos toda a nossa gratidão. E eu gostaria que nós ficássemos de pé agora e orássemos por eles. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te apresentamos os voluntários que esse final de semana se dedicou à obra do Senhor. Pai, que o Senhor venha prosperar cada vez mais sobre a vida deles. Dá o descanso necessário, renova, Senhor, o vigor nessa hora. Nós somos gratos imensamente pela vida dessas pessoas, desses nossos irmãos. Somos gratos pela casa do Senhor e por essa igreja. Que o Senhor continue fazendo e honrando sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém? A vocês, nosso muito obrigado. Amém? Dá honra a quem tem honra, né? E o que você faz para Deus, Deus não fica devendo, amém? Aproveitando essa questão, ontem e hoje nós tivemos momentos assim maravilhosos. Gente, se ficar frio aí, avisa que a gente diminui, tá bom? Me perdi aqui. Nós tivemos momentos maravilhosos em relação aos casais. Mas deixa eu dar um aviso aqui. Você que é casado, mora junto, tico-tico no fubá, seja como for. Você está na igreja, você está caminhando conosco. O marido não veio? Venha. Venha. A esposa não veio? Venha. Porque como é que você vai mudar uma situação se você não aprende sobre ela? Amém? Então nós não temos aqui essa história, nós não temos isso não. O reino de Deus é de Deus, não é meu. A igreja não é minha. E ai de mim, de afastar um pequenino da mesa do Senhor. Está entendendo? Porque a gente já ouviu muitas pessoas, principalmente que estão nessa condição, já passou por tanto, às vezes por uma igreja ou outra, e já foram separados, que já se sente, não, você é filho de Deus, amém? E Deus tem o melhor para você e para a sua casa, amém? Ele vai encontrar a sua casa, Ele vai restaurar a sua casa. Casamento é digno de honra diante do Senhor. Você também vai ser, em nome de Jesus, porque Deus vai te honrar. Amém? Então fica decretado, viu, Lúcio? Decretado. Casado, junto, misturado, tico-tico no fubá, não importa. Venha. Amém? A gente não... Você não vai aprender a ler dentro de casa, vai? Você não tem que ir para o colégio? Não é verdade? Como é que eu vou aprender de Deus se eu não for? Como é que eu aprendo do casamento se eu não for? Amém? Então, por favor, estamos aí quebrando paradigmas, porque isso não está escrito na palavra do Senhor. E quem quiser dizer que sim, que brigue com Jesus. E não comigo. Queridos, hoje eu quero fazer uma pregação mais expositiva, para que a gente possa
cada vez mais entender o chamado que o Senhor nos trouxe para 2024, que está lá no livro de Atos, né? Que está escrito aqui, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Senhor, Ele tem um objetivo comigo e com você, amém? Você, às vezes, você tem uma expectativa com Deus, mas eu te dizer, Deus tem uma expectativa muito maior com você. E o mais interessante é que muitas vezes, nós até sabemos disso, mas será que você e eu estamos preparados para viver o que Deus tem para nós? O que Deus tem para você, o que Ele tem para fazer através da sua vida? Que eu confesso a você que, de uma certa forma, nós temos muito medo daquilo que Deus vai fazer, e nós temos dificuldade de nos render ao chamado de Deus por isso. A gente estava até na hora do banho discutindo sobre isso, ela me convidou, né, poderosa, chique, maravilhosa, eu vou te convidar para fazer um podcast, agora não é podcast, agora é um videocast, eu estou atualizado, videocast, comigo. Eu falei, sim, senhora poderosa, falando sobre isso. Porque a gente tem medo, muitas vezes, daquilo que Deus vai fazer. Cara, na verdade, você não está deixando tudo para servir a Deus, você está deixando nada. Porque quem é que tem tudo para você na eternidade? Mas a nossa alma, ela pesa isso, a nossa alma fala assim, não, eu vou deixar tudo, aí Deus vai mudar minha vida toda. Vai! Você não tem vida. Enquanto não tem Jesus, não tem o quê? Vida eterna. Então, não estou no propósito. Porque o que é arrependimento? É você sair de uma direção para andar o quê? Em outra direção. Isso não é arrependimento? Mudança de caminho? Aí Jesus vem e fala, eu sou o caminho, a verdade e a... Então, eu só tenho vida se eu andar em qual caminho? Então, eu não estou deixando tudo, eu estou deixando nada para pegar o quê? Tudo. Doideira, né? Mas aí vem a parada. O que é esse tudo? O que é o tudo? Você quer ver um exemplo? Pedrão estava lá pescando no mar da Galileia. Preparou a rede. Pescador nato. Aprendeu com seus pais, com seu avô, com seu bisavô, seu tataravô. Conhecia como era o Mar da Galileia, que na verdade o Mar da Galileia é interessante, que ele não é um mar, né? Ele é um lago gigantesco, mas ele funciona como um mar, é impressionante. Ainda quero ir lá, gente, por favor, faça uma vaquinha e me mande para lá. Fica a dica. Aí, preparando a rede, foi para o barco, remou, botou lá a velinha, pescar. Pescou a noite toda. Usou todo o seu conhecimento do vento, da luz, do local que ele estava pescando, fez o arrasto de um lado, fez o arrasto do outro e não pescou. Não é isso que a Bíblia diz? Aí vem Jesus. Uma multidão está na beira da praia. Jesus chama Pedro. Deixa eu entrar no barquinho aí, meu velho. Aí senta. Lá no barquinho, afasta um pouquinho e começa a ensinar todo mundo acerca do que é o propósito de Deus, do que quer deixar nada por tudo. E nós não estamos preparados para deixar o nada para pegar tudo, quer ver? Aí Jesus falou, ensinou, curou. Aí falou assim, agora você volta e lança a rede de novo. Faz uma pergunta para você. Você lançaria de novo? Você voltaria? Primeira questão, tu estaria cansado ou descansado nesse momento? Cara, pescador, ele sai 3, 4 horas da manhã para pescar. Arrasto é até 8 horas da noite. Depois que o sol esquenta, não dá mais para fazer arrasto. E é no braço, irmão. Naquele tempo não tinha as máquinas que nós temos hoje. É no braço. Você acha que é fácil arrastar uma rede assim com o barco balançando? Aí ele deve ter olhado assim, tá doidão esse cara. Aí deve ter pensado, gente, eu fiz tudo que eu sabia.
E assim, na minha, né? Todo pastor tem um livro de heresia, fica tranquilo. Na minha teologia, Pedro, para mim, deveria ser o melhor da aldeia. Ele deveria ser o melhor pescador. Por quê? Porque Jesus estava ali trazendo o quê? Um cara para ser exemplo. Então, Pedro não era qualquer um ali. Pedro era um alvo, igual você hoje é um alvo nosso, você é um alvo de Jesus, você é um alvo do Evangelho. Pedro era um alvo. Pedro bugou. Falei assim, não, cara. Eu tenho certeza que ele falou assim, não, eu fiz tudo. Ele deve ter pensado, que técnica é essa que esse cara está falando assim, vai lá e joga de novo a rede e vai cair peixe. Por acaso dá ordem no peixe, para pular na rede? Por acaso ele sabe mais do que eu? Imagina, tu deve ser um cara complicado, chegar assim, ó, eu chegar não entendo nada de pintura e falar assim para tu, ó, faz assim agora. Aí você olha para você ia falar assim, toma, faz você. Esse aqui ia falar, faz você. Aí ainda ia ficar olhando assim, quero ver a meleca que ele vai fazer nessa parede. E torcendo para ficar meleca, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Confessa seu pecado comigo que depois a gente se arrepende junto. Aí, queridos, Pedro entende uma coisa e bota à prova uma coisa. Por quê? Porque Pedro viu Jesus pregar, não viu? Pedro viu Jesus curar, não viu? Então, deixa eu fazer uma pergunta. O que você tem visto de Jesus, o que Jesus tem feito na vida de algumas pessoas? Aí Pedrão decide, então, entregar os pontos e falar sobre a tua palavra, o quê? A rede. Agora o que acontece? Com toda a capacidade de Pedro, com toda a capacidade do barco de Pedro, com toda a capacidade das redes de Pedro, com toda a equipe que Pedro tinha, Pedro não estava preparado para pescar no nível que Jesus tinha colocado para ele. Tanto que a Bíblia diz que ele teve que chamar um monte de barcos para puxar a rede dele. Senão o barco o quê? Você está preparado? Para chamar um monte de gente para puxar a rede contigo? Está preparado para Deus afundar teu... Porque nós somos assim, no humano, no natural, nós ficamos aqui, ó, remando. Mas na hora que a gente entrar sobre a palavra de Deus, que a gente começa a se mover na palavra, a chave vira. E para isso eu só preciso de uma coisa, o que Pedro teve fé. Ele viu o que Jesus estava fazendo na vida dos outros e falou assim, se ele cura doente, se ele liberta demoniado, ele vai também ter alguma coisa aí na água, né? E ele lançou. Ainda que fosse uma fé duvidosa. E aí depois, quando ele volta, ele reda, eu não sou digno de estar diante de ti. Pedro entendeu o poder que tinha na palavra de quem? Jesus. Quando você fala da palavra de Jesus, quando você ouve a palavra de Jesus, quando você está exposto, está imerso à palavra de Jesus, será que você entende o poder da palavra de Deus na tua vida? Será? Eu me lembro como eu estava quando Jesus foi lá me buscar. Que é um sentimento que eu nunca vou esquecer na minha vida. Sabe aquele indivíduo que tinha convicção de que tudo que fazia enchia? E que ele tinha que continuar fazendo, que ele nunca ia esvaziar? Aí chegou um dia que a bebedeira não enchia mais, a prostituição não encheu mais, as festas não encheu mais, a vida financeira estava arruinada, os sonhos não existiam mais, estava tudo vazio. Lembro claramente, 30 dias indo em festa, botava um copo de água e ficava com o copo na mão, porque eu não queria mais beber, porque aquilo não me enchia mais. Eu me lembro a última festa que eu fui, joguei o copo para lá, a garrafa para lá, subi na moto, fui embora para casa, falei, e agora? E era um vazio tão grande
que eu achava que nem Jesus poderia mais encher aquele vazio. Sabe quando esquece que Jesus enche o vazio? Mas eu esqueci que Jesus não enche, eu esqueci que eu era merecedor preenchido de novo. Jesus me encontrou de novo. O que eu lutei 9 anos para fazer na minha vida, Deus fez em 3 meses. Na fé. Da cidade como se fosse Itabuna, fui morar como se fosse em Salvador para fazer uma faculdade particular, sem um tostão no bolso. Por quê? Porque eu ia fazer do meu jeito, mas do jeito de Jesus eu precisava de fé. Porque se eu perdesse a fé, eu perderia quem? O sobrenatural. Agora, Espírito, Pedro estava pronto para pescar, mas não estava pronto para pescar da forma de Jesus. E quando ele entendeu isso, Jesus falou assim, agora você larga tudo. Ele botou os barquinhos lá e ó. Só que Jesus falou, agora você vai ser pescador de... Sabe o que eu entendo aqui? Que muito daquilo que nós não conseguimos acessar em Deus, e Jesus já falou para nós não conseguimos viver, porque nós estamos buscando ainda voltar para o mar e pescar. Só que agora, debaixo de novo da voz de Jesus. Mas Jesus mudou a pescaria de Pedro, como quer mudar a nossa. Os valores mudaram, o coração mudou, os sonhos mudaram. E é isso que nós temos. Quando a gente tem medo de abrir mão do nada para pegar o tudo, esse é o nosso medo. Pedro abriu mão de tudo para ficar com nada? Não, Pedro abriu mão de nada para ficar com o quê? Agora, o interessante, na época que ele fez a maior pesca da sua vida, que ele podia falar assim, agora eu vou montar um frigorífico de peixe. Eu vou pocar a boca do balão. Aí fora que ele descobriu que ele não tinha o quê? Nada. E aí descobriu que ele recebeu o quê? Tudo. Tem tanta gente, infelizmente, no evangelho deturpado que tem esperando que Deus dê tudo a ele para ele poder conhecer Jesus, né? Deus pode te dar os céus e a terra, querido. Mas se você não tiver a revelação do Cristo, você não tem nada. E aí naquele dia que eu estava lá no nada, 3 irmãs de oração, mas minha mãe gastaram quase 1h30 comigo, só expulsando demônio da minha vida. Só 1h30 mais ou menos. E daquele dia em diante, parece que o buraco ficou mais largo. Mas agora eu sabia como é que ia ser preenchido. E eu virei a cabeça de um pastor que eu conhecia de cabeça para baixo, que eu deixei ele doido. Com a fome que eu estava de ser. Eu queria nem saber se eu ia ter a faculdade, se eu ia... Não. Cara, em casa não tinha comida. Nesse dia em casa não tinha comida. Minha prima que levou um saco, 5 quilos de arroz com um monte de coisinha dentro e botou lá na mesa. Deixou e saiu. Eu não queria saber de mais nada disso. Eu nem saí, sinceramente, se você me perguntar, o que Deus ia fazer com você? Não sei. Eu sei que eu mirei e fui igual um touro. Se você já viu um touro partir assim, ó, de cabeça baixa, eu fiz igual isso. Deixei o pastor doido. 15 dias depois de ter batismo na igreja, eu falei que ia me batizar. Ele falou, não, você tem que ter um curso de batismo, você tem que fazer. Eu falei, não, não tem não. Fui quebrando a liturgia dele todo. Não, mas eu não vou te batizar se você não tem certeza. Eu falei, então o senhor me dá a apostila. Terça-feira tem culto? Tem. Então pronto, terça-feira eu estou aqui. Dei uma aula para ele de batismo. Aí falamos, não, mas eu preciso ter provas. Não, você não entendeu, meu camarada. Aí não sei, outra apostila. Ah, você tem que estar batizando o Espírito Santo. Então me dá a apostila do Espírito Santo também, que você vai ver se eu não vou chegar aqui orando em línguas. Eu sei que eu fiz ele me batizar. Eu atropelei o cara. Ele não tinha opção. Porque eu não tinha opção. Ou eu preenchia aquilo ali agora. Ou eu preenchia. No dia do meu batismo, batizei num rio, igual esse aqui, com a água igual está aí hoje, a barrenta vermelha. Só que, meu irmão, frio, chovendo.
Falei, se o pecado não for embora, a minha carne vai, porque, ó, misericórdia. Minha mãe sofreu. E no dia ela estava na beira do rio comigo e pediu a Deus, Senhor, não brinca comigo mais não, porque eu não aguento mais. Me dá um sinal que isso aí é verdadeiro. O céu, meu irmão, está fechado, roxo. Estava cinza não, estava roxo. E chuva. E fui batizando uma galera. E eu, calma, rapaz. E a galera entra. E eu fiquei por último. Quando eu mergulhei, o céu era preto. Quando eu levantei, tinha sol. Daquele dia em diante, eu nunca mais fui dono da minha vida. Quando eu cheguei no meu ápice, na minha pescaria sobrenatural, que era o meu sonho, fazer um mestrado, doutorado, me tornar um professor universitário, eu consegui uma bolsa de mestrado na Itália, trabalhava no Hospital Italiano no Rio, com tudo pago. E o melhor, a mulher topou ir comigo com um filho de 1 ano de idade. Falei, pronto, xaracatá, é Deus purinho na causa. Olha onde eu estou hoje. Nunca mais fui dono da minha vida. Eu queria uma casa para morar. Eu não. Na verdade, eu não queria. Ela queria uma casa. Eu queria uma fazenda. É porque eu acho muito dinheiro investido numa casa para ficar parado. Estou falando, se eu só pegar uns 300, 400, 500 mil, botar na fazenda, ela paga meu aluguel e ainda sobra. Sai para procurar uma casa. No máximo 250 mil. Aí Deus mostrou esse lugar aqui. Aí eu olhei e falei, caraca, dá para morar em cima, fazer a clínica do lado e a igreja do outro. Aí um dia nós saímos do shopping, passamos ali, ligamos o tal do telefone. Nada do bendito telefone atender, né? E aí ligamos uma vez, ligamos. Eu falei, mas aí já eu estava procurando preço só por curiosidade. Eu falei assim, é ruim que isso aqui vai ser para mim. E aí um dia eu saindo do shopping de novo, aí eu estava sozinho. Deus falou, para o carro e vai ali. Eu parei, encostei aqui do lado, entrei. A dona estava aqui, isso aqui era uma garagem, ela estava sentada aqui dentro. Me mostrou a casa, mostrou tudo. E eu, quanto é? Ela, cara, eu nunca vi espremer uma mulher para falar o preço da casa e ela não falava de jeito nenhum. E aí Delvane tinha tido um sonho que quando ela chegasse, ela ia comprar uma casa, e quando ela subisse, ia ter uma janela francesa e uma porta francesa. Quem não sabe, aquelas portas cheias de quadradinho. Aí eu olhei tudo. E antes de ir lá para cima, eu já falei assim, eu só vou olhar. Porque ela não quer nem falar o preço, então ela já viu que eu não tenho nem condições de pagar. Aí subi. Quando eu destampei lá em cima, janela. Falei, caraca. Eu falei, Deus vai me meter numa enrascada. Aí, conversando com ela, descobri que Delvânia, ela conhecia Delvânia. Porque tinha pacientes que foram comuns das duas. Não, manda ela aqui vir para ver a casa, para conversar comigo, tarará. E aí eu falei com ela, falei, Del, vai, mas assim, vigia no monte. Del veio, olhou tudo e Del, e o preço? Ela, nada de falar. Aí Del foi, olhou, teve o mesmo sentimento que eu quando ela subiu, destampou com a janela. Essa mulher tinha 8 compradores. Ela, para vender para a gente, ela teria que perder 40% do valor que ela estava pedindo. E a gente, mesmo assim, ia para o sacrifício. Sacrifício não, para o sobrenatural, né? Nem no sacrifício ia, só ia no sobrenatural. Ela perdeu os 40%. Ela entregou a chave da casa para a gente dia 31 de dezembro. Eu só assinei o contrato em agosto. Julho.
Primeira oração que eu vim fazer aqui, Deus falou assim, me dá a chave da casa. Eu falei, caraca, nem comecei a pagar. Me dá a chave da casa. Primeira coisa que eu fiz aqui, não foi a minha casa nem a minha clínica, foi a igreja. Porque desde o dia que Deus me chamou para uma grande pescaria, eu não fui dono de mais. Durante minha mulher hoje, ela não é nem 25% da profissional que ela poderia se ela estivesse no grande centro. E não é difícil, não. Eu já recebi proposta para ganhar 30, 40, 50 mil fora daqui, assim, por mês. Até para morar fora do Brasil. E quem faz a prova assim, por que você não vai? Eu falei, porque eu não tenho mais, não dou conta mais da minha vida. Eu não me movo por mim. E eu não estou contando isso para vocês ficarem assim, não. Estou contando para vocês saberem que Deus faz. Porque eu contar de Pedro, você sabe o que está escrito. Às vezes está do seu lado e você não sabe. E assim como Deus tem feito na minha vida, tem feito na vida de muitos. Mas o objetivo de Deus não é fazer na vida de muitos, é fazer na vida de cada um de nós, de uma forma sobrenatural. E a pegada de hoje é, Deus te dá poder e autoridade para realizar a obra dele. Você precisa reconhecer na tua vida que você é um obreiro dos céus, do reino de Deus na terra. E eu louvo a Deus porque nós mudamos completamente a visão do nosso ministério. Antes nós éramos uma igreja que funcionava tradicionalmente, hoje nós somos uma igreja no modelo celular. Nós não esperamos as pessoas virem aqui, nós vamos até as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que a igreja ela crescia no templo e nas casas. E queridos, eu digo assim sem medo, e a palavra vai confirmar daqui a pouco para nós, que há muitas pessoas do nosso lado, caminhando conosco, sendo nosso vizinho, sendo nosso parente, sendo nosso familiar, sendo nosso amigo de trabalho, do futebol, do pedal, do salão de cabeleireiro, precisando de uma palavra que preenche. Precisando de que alguém diga assim, ó, é ali ó, a fonte que jorra para a vida eterna. É ali a água que bebe e mata a sede. Ali é o pão que você come e sacia a fome. Estão comigo? Alô? Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, então aconteceu alguma coisa antes, não é verdade? O Senhor designou outros 70 talmidim, ou seja, discípulos, e os enviou em duplas, adiante dele, a todas as cidades e lugares onde deveriam ir. Ele disse-lhes, tenham certeza de que a colheita é abundante, mas há poucos trabalhadores. Portanto, peça ao Senhor da colheita que apresse o envio de trabalhadores para fazer a colheita. Vão, mas prestem atenção. Eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não parem para conversas inúteis com pessoas pelo caminho. Quando entrarem em uma, digam, shalom a esta casa. Paz seja a esta casa. Por enquanto, por aqui. Queridos, Lucas está narrando algo que aconteceu, que é um fato. Mas ele diz assim, depois disso, então há um panorama acontecendo antes de todo esse envio que Jesus faz. E qual é o contexto aqui? A gente precisa, não vai dar tempo de ler aqui, depois você pode... Aí você já fica aí com a sua devocional pronta para a semana. Mas Lucas 8, 9, 10, 11, 12. Mas Lucas 9 vai trazer um panorama muito claro. O contexto que Jesus está apresentando aqui
mostrando o seu poder e a sua autoridade, para que as pessoas possam conhecer o seu reino. Porque o reino de Deus é um reino de poder, de justiça, de paz e de gozo no Espírito Santo. Coisa essa que esse mundo não pode dar, como também nesse tempo não podia. Eles estavam sob o jugo de quem? De Roma. Eles achavam que Jesus seria um grande anarquista, um grande revolucionário que ia transformar aquele momento, que ia acabar com a corrupção, que ia acabar, igual nós estamos vivendo no dia de hoje. Esperando um mártir para resolver as coisas no natural. Se eu não resolvo no sobrenatural. Sabe por quê, querido? Esse mundo ele já foi formado. Mas para ele mudar, existe um acesso, que a oração do Pai Nosso nos ensina. Há um Pai que está nos céus, que precisa ter seu nome santificado, para que a vontade dele, que está no céu, se manifeste aonde? E toda a vontade de um pai se manifesta na vida de quem? Porque todo um filho revela um. Estão comigo? Então o panorama é esse. De um reino de poder, evangelho, que é poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem, e não só a sociedade. Porque a sociedade, o país, a nação, a cidade, ela é fruto de pessoas. E Jesus falou que a vontade do Pai é o verdadeiro alimento. Quando perguntaram a Jesus lá, João, você não vai comer, né? Falando, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me... Ou seja, se eu estou dentro da vontade de Deus, eu sou preenchido. Ele está dizendo que ele não comia, até porque ele era homem. Ele está dizendo que o que preenche é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para eu viver a vontade de Deus, eu preciso passar por uma transformação de quê? Da minha mente. Jesus não mandou qualquer um. No capítulo 9, ele abre o capítulo 9 enviando os 12 apóstolos. E falar dos 12 apóstolos é muito fácil, não é verdade? Porque é fato. Eles foram lá em Jerusalém, Jesus morreu, você conhece a história. E não dá para negar, porque culturalmente ela é confirmada, historicamente é confirmada, socialmente é confirmada, filosoficamente é confirmada, e teologicamente é confirmada. Então não dá nem para negar que Jesus não existiu. Não dá para negar que Jesus não ressuscitou, e não dá para negar que o Espírito Santo veio. Mas Jesus não quer um evangelho de filosofia, de teologia, de religião ou de qualquer outra coisa. O evangelho é poder de Deus, e não da ciência, e não do homem, e não de uma placa. É poder de Deus. E só há poder de Deus num coração que há temor, e que esteja disposto a obedecer esse Deus. É lógico, não é verdade? Aí aqui ele envia, ele diz, e designou, e depois disso, então dentro desse contexto que Jesus estava organizando os seus discípulos, enviando com poder e autoridade, eles foram, pregaram de casa em casa, em cada cidade que entravam, curaram enfermos, expulsaram demônios, cego viu, surdo ouviu, aleijado andou, lunático deixou de ser lunático, e possesso deixou de ser possesso, casas que estavam atribuladas deixaram de ser atribuladas, casamento estava acabando, foram restaurados, pessoas que estavam destruídas foram restauradas, e eles voltaram, uau, pesca do Pedrão, ó. Pedrão deve ter pensado aqui agora, caraca, funciona, velho. Funciona. E olha que aqui Jesus nem tinha morrido ainda. O Espírito Santo nem tinha ainda sido dado. O que Jesus fez? Legalizou a autoridade do Espírito sobre os discípulos. Falou, vai. Cara, quando Deus te dá uma autoridade e um poder, você não está representando você. Você está representando Ele. Nós precisamos entender o que nós representamos. Muitas vezes chamam o Alain para pregar, ou quando me chamam para pregar, o Deovânio, eu não posso, eu envio o Alain, o Rafael, o Joyce, ou quem estiver disponível. Quando ele vai pregar em meu nome, ele está lá representando quem?
Ele está falando de Jesus, mas está representando quem? Você concorda com isso? Então, quando Jesus manda você em nome dele, você está representando quem? Cara, Jesus confia em você. Jesus não tem problema com os seus medos, com as suas incapacidades. Jesus não tem problema com a falta de conhecimento ou com o excesso de conhecimento. Porque Ele sabe o que Ele vai fazer em você. A única coisa que Jesus quer de mim é um coração em obediência. Isso mostra que Deus não é um Deus que eu faço coisas para agradar Ele, Ele faz coisas. Não, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Pai. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Deus é um esconderijo que é onde eu posso habitar nele, se eu habitar nele eu descanso. Deus é um pastor, e se eu tiver Ele como pastor na minha vida, eu não preciso de mais nada. Mas aí os discípulos foram. E aí todo mundo deve ter pensado, pô, era Pedrão, era Mateus, era Lucas, era João, como nós pensamos. Eles andaram com Jesus, eles estavam com Jesus, era lógico que eles iam fazer isso. Jesus os comissionou para isso, não foi? Foi ou não foi? Só que aqui agora eu acho interessante que Jesus não deixa nenhuma lacuna para a gente ficar naquela assim, não, é ele, não sou eu. Não, é Dígia, não sou eu. Não, é Tairone, não sou eu. Não. Jesus pega os 70 agora. Quem eram esses 70? Eram apóstolos? Eram pastores? Evangelistas? Mestres? Doutores? Profetas? Vice-querubins ungidos? A Bíblia chama eles de Talmidim, discípulos. Discípulo representa seu mestre. Ele anda, fala, vive e faz conforme ele aprendeu com o seu. E esses caras deviam estar ansiosos, assim, falando, poxa, isso não vai, será que é só os 12 ou nós vamos também? Coisa que nós também deveríamos estar. E ele dispara. Olha que interessante. Primeiro, depois disso, designou outros 70. Designar, sabe, ele transferiu através de uma escolha aos seus representantes o exercício do seu poder. Uau! Quando você entrega a sua vida para Jesus, que ele falou, ide, fazei discípulos, batizando de todas as nações, imergindo, batizando a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado, ensinando a obedecer o que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias. Então a Bíblia me confirma que eu também, eu, você também, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado, entregamos nossa vida para Jesus, fomos mergulhados naquele batismo, fomos imersos em uma realidade do Espírito, para o qual agora nós fomos chamados a ensinar o que Ele tem nos ensinado. Não é ensinar teologia. Cara, eu conheço tanta igreja que faz tanto estudo bíblico e a galera não sabe nada de Bíblia. Mas sabe a palavra, mas não sabe praticá-la. Porque se você ouve muito, mas você não pratica, a sua fé é o quê? É morta. A fé sem obra, ela é? Cara, Jesus fala assim, ó, designou, pegou 70, escolheu esses representantes para o exercício do seu poder e sua autoridade. Jesus empoderou eles para ser o quê? Eles iam falar deles? Não. Eles poderiam até falar do que Jesus fez com eles. Eles iam pregar em nome deles? Não. Eles iam pregar em nome do MAGC? Não. Eles iam falar em nome de quem? Por quê? Porque no nome de Jesus que há poder e autoridade. Às vezes a gente esquece, porque assim, João diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
E o verbo se fez carne e habitou entre, e vimos a glória do unigênito filho do... Deixa eu fazer uma pergunta para você que é bom de português. O que é um verbo? Opa, quem respondeu? Nossa, minha filha, você agora... Todo mundo sabia que um verbo é uma ação? Jesus é o meu movimento. O nome de Jesus é a ação. O evangelho é a ação. Sentar na igreja, ouvir, oh, aleluia, minha alma saiu bonitinha, amanhã eu estou um bom cara lá fora, uma boa mulher, um bom... Não, não é isso. O evangelho é a ação. Porque o evangelho é poder de Deus para transformar. Então, qual é a ação de Jesus na minha vida? Transformação. Jesus vai transformar todo e qualquer tipo de realidade. Não importa que esteja a realidade que você está vendo. Uma vez que ele comissionar, a ação agora é dele. Qual é o meu papel? Ir. Tanto que ele designa primeiro, ele empodera primeiro. Ele vai agora que diz, e designou outros 70 e os enviou. Por que não enviou direto? Ó, galera, vai lá, expulsa a capetada, cura os enfermos, quero o cego vendo, quero o surdo ouvindo, quero o coxo andando. Porque o reino de Deus, ele tem ordem, princípios e fundamentos. O que Deus quer fazer primeiro? Te empoderar. 70 pessoas comuns. Pessoa como eu e... Como é que estava a minha vida, eu falei aqui, quando eu fui encontrado? O que eu tinha para dar para o Senhor? Qual era a minha capacidade que eu tinha naquele dia? Qual era uau! O que as pessoas iam ver para mim se a minha vida estava o quê? Destruída. Mas você não precisa ter a vida destruída para Jesus te manifestar, em nome de Jesus, amém? Porque o crente tem esse sentimento de meia-valia, tem que destruir tudo para falar o que Deus fez. Isso não tem nada a ver com Jesus. Lindão. Estão entendendo, queridos? É gente, fala assim para a pessoa que está ao teu lado, é gente como eu e você. Que Deus essa noite está empoderando com o verbo vivo, com uma palavra viva, que é viva e eficaz. Que vai ser capaz de dividir seus pensamentos, suas emoções, o poder de Deus e a autoridade de Deus. E eu fico assim mais estarrecido, é que Deus, após enviar eles, em dois, diz assim, os enviou em duplas. Por que em dupla? Porque se um tiver mal ou menos, o outro vai fazer o quê? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui muito simples. Qual a primeira dupla que gera vida? Um casal, né? Não é? Pegou isso no seu espírito? Guarda isso no seu coração, que daqui a pouco eu vou pegar os casais de novo. Adoro isso. E disse, enviou em duplas diante dele a todas as cidades e lugares onde deveriam ir. E ele lhes disse, tenho certeza que a colheita é abundante, mas poucos trabalhadores. Portanto, peça ao Senhor da colheita que apresse o envio de trabalhadores para fazer a colheita. Parece meio louco, né, pensar as coisas. Jesus designa o local, Jesus te dá um trajeto. Ele vai te... Quando eu pensei que ia para a Itália, ele falou, não, você vai para Itaju. É Ita, né? Não saiu do Ita. Cara, e é impressionante, quando eu cheguei em Itajuípe, a primeira pessoa, que hoje é meu amigo, pastor Aguinaldo, que está lá em Portugal,
Ele estava na sala onde eu fui dar aula. Aí eu dando aula, ele olhou para mim e falou assim, ó, pastor, porque eu comecei dando aula contando meu testemunho. E nesse tempo eu não era consagrado a nada. Eu só vim. Eu falo que quem me consagrou foi ele. A primeira pessoa, ô pastor. E ele é pastor. Na outra semana, eu já estava na reunião de pastores da cidade, me movimentando com eles. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Itabuna, foi ir no hospital de base, para visitar o tio de Delvânia, que era irmão da mãe dela, que estava em encefalopatia alcoólica, estava morrendo, alcoólatra, e o cérebro deu uma inflamação generalizada devido ao álcool. A primeira coisa que nós fizemos aqui foi conseguir batizar ele. Estava 2 dias apagado. Ele conseguiu acordar, falamos de Jesus, ele aceitou o plano de salvação, dormiu de novo, nós ficamos lá horas. Ele acordou de novo, nós falamos que ia batizar. A moça veio para dar banho, eu falei, aguenta aí, porque se nós formos batizar ele, vai molhar tudo. E toma ele orar, ele levantou, olhou de novo, aí aceitou Jesus, nós batizamos ele, acabou. No outro dia eu estava fazendo o velório dele, minha primeira ovelha. Na mesma semana, fui chamado no hospital lá de Itajuípe. Pai de Caio, um carroceiro que tinha lá, e um menino que carregava frete no mercado do meu sogro. Estava com HIV. Situação deplorável. Cheguei lá, o cara num quarto todo podre, morrendo dentro do hospital, que o hospital naquela época lá estava caindo nos pedaços mesmo. Eu batizei ele com a água da pingueira. No outro dia de manhã, eu estava no velório dele. E na outra semana, eu fui chamado de novo. Ou seja, minhas 3 primeiras ovelhas, eu batizei e... Quem é o próximo a ser batizado? Mas fique tranquilo que essa fase... Romário. Agora eu batizo para andar comigo, irmão. Amém? Mas Deus me deu esses desafios. Se eu tivesse aqui hoje, todo mundo que eu batizei, desde o dia que eu cheguei nessa região, hoje eu devia ter mais ou menos umas 600 pessoas dentro da igreja. E a maioria, eu sei, alguns estão desviados, mas eu sei que a maioria estão em igrejas. E estão servindo ao Senhor. Estão com as suas vidas transformadas. Então Deus faz. Quando Ele incumbe você e você entende que você representa Deus, faz. Mas Ele primeiro, Ele designa, Ele transfere. E depois, Ele envia. Agora é interessante pensar que Ele faz um corte aqui. Puf! Rogai ao Senhor da seara que mande ser feito, porque a colheita é grande. Aí fala assim, caraca. Mandou os 12, mandou 70, agora eles nem foram, ele já está falando assim, ó. É pouca gente. Vou traduzir isso aqui ao pé da letra para nós hoje. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, fora as crianças. Vamos botar aqui Devânia 23, e quem está vendo? Ju, 24. Vamos botar aqui, nós somos 30. Aí Deus fala para a gente hoje assim, ó. Bora pegar Itabuna para Jesus. Qual a resposta você vai dar para ele? A óbvia. Para Itabuna inteira, nós somos... Entendeu o que Jesus está falando para eles? Cara, é impressionante que Jesus abre a visão dos caras, Jesus empodera os caras, imediatamente ele já está dizendo que o desafio é o quê? Grande. E às vezes esse é o nosso erro. E às vezes é o erro de interpretação desse texto. A seara é grande? É. Mas tem muita gente precisando? É isso. Para 2 minutos, para aí, 20 segundos, e pense em um amigo que nesse momento não precisa de uma palavra de Jesus.
No mínimo, você vai ter aí uns 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20. Eu falo aqui 20 nomes rápido. Quer dizer, então, que nós não vamos cumprir a missão? Não, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não estou te empoderando para fazer algo comum, eu estou te empoderando para fazer algo extraordinário. Mas através de uma pessoa comum. Se você pegar os maiores evangelistas que você tem nas nações da terra, todos eles, ninguém começou de cima de um púlpito com 5, 10, 20 mil ovelhas. Todos eles começaram de porta em porta. Sabe o que todas as pessoas que fizeram grandes movimentos com Deus têm em comum? Paixão, para que a vida do outro seja transformada como a dele. Mas será que nós estamos prontos para deixar nada por tudo? E aí esses caras vão, olha o que diz aqui, eu vou pular aqui rapidinho, o versículo 17. E os 70 voltaram alegres. Senhor, disseram, com seu poder, até os demônios se submeteram a nós. Eles nem ficaram preocupados de falar, um monte de gente enxergou, um monte de gente andou, um monte de gente saiu da depressão, da ansiedade, curou Alzheimer, curou tudo naquele tempo. Não, mas a impressão deles é, até os demônios no seu nome. Para dar ênfase aqui, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas sabe por que Jesus está falando que a colheita é grande? É para pegar a gente e falar assim, vocês vão fazer algo extraordinário. E é tão extraordinário que você não precisa levar bolsa, saco, sandália. E para não perder o foco do extraordinário, não parem em conversas inúteis. Mas eu quero voltar aqui rapidinho no texto que diz assim, eu vos envio como cordeiro entre lobos. Então Jesus passa uma visão para eles extraordinária, mas traz uma realidade. Vou fazer uma pergunta para você. Se você tivesse 10 ovelhas toda gordinha, tudo bonitinha, você botaria do lado de um lobo? Você botaria em uma condição, a espingarda na mão e você perto. Se ele vier, o que você faz? Então o que Jesus está falando? Vocês vão ter um desafio extraordinário, mas vocês vão enfrentar muitas resistências, mas eu estou contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Então somente, ser forte e corajoso, para guardar o que está escrito neste livro e cumprir o que está nele. Sabe qual é uma arma de evangelismo? Não é estudar a Bíblia, é viver a Bíblia. Sabe qual é a maior pregação? Não é a que eu faço no púlpito, é a que eu faço no meu testemunho. É o que as pessoas me veem como mãe, como avó, como pai, como marido, como esposa, como filho. Sabe quem são minhas primeiras ovelhas e as mais complicadas? As que dormem comigo, que estão debaixo do meu teto. Você quer saber se eu sou uma boa pessoa? Não pergunte para as minhas ovelhas, pergunte para minha filha, para o meu filho, para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Mas se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Jesus fala assim, eu estou enviando você como ovelha, ele está pregando para eles o Salmo 23. Tem segredos na Bíblia que é massa, né, velho? Não levem, não parem no caminho. Vocês vão ter oposição. Mas há uma grande colheita. Para essa grande colheita nós precisamos de obreiros. E tem muitas vidas, muitas pessoas para acessar o reino de Deus. E eu acho interessante
Por que Deus te incumbe de autoridade e poder, e não de eloquência, e não de revelação da palavra, e não de uma exegese, né, rebruscada? Para quem não sabe, é uma técnica de interpretação bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Não. Porque o reino de Deus é um reino de poder. O evangelho é poder de Deus. Sabe o que acontece, queridos? Naquele tempo, como nos dias de hoje, tinha muita religião. Hoje também tem. E deixa eu fazer uma pergunta para você. O que tem mudado na nossa cidade com tanta igreja? Os evangélicos que batem no peito de Jesus, não sei o quê, glória a Deus, porque somos. Mas nós somos já quase 50% no Brasil. Qual a realidade social que nós mudamos no Brasil? Percebeu? Naquele tempo também era assim. Tinha templo para toda a cidade, tinha sacerdote para toda a cidade, tinha regra, tinha religião para toda a cidade. Como também tinha muito botequim, tinha muita macumbaria, tinha muito tudo. Não mudou nada. Não era diferente dos dias de hoje. Então, o que vai fazer a diferença? A mesma coisa que fez diferença naquele dia. Poder de Deus. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E sabe quem é que Deus quer usar nesse tempo? Quem está disponível. Quem tem coragem, assim, eu vou orar e Deus vai fazer. Cara, você pode não ver, mas Deus vai fazer. Dentro da minha clínica, eu ainda não tive a experiência de pegar e botar a mão na orelha de alguém e a surdez acabar na hora, mas eu já tive 2 casos de cura. E eu sei que foi Deus que fez. E pela ciência não cura. Não volta a ouvir de novo. Milagres no hospital que eu já orei, nossa, naquele CTI, então, misericórdia. Por quê? Porque contra fatos não há argumento. Põe a mão num cego, ele volta a ver. Quantas pessoas vão se converter através dele vendo no meio da rua? Imagina Lázaro, olha que massa isso aqui, ó. Isso aqui para mim é doido demais. Lázaro era um cara completo, amigo de Jesus, mas a Maria e as 2 irmãs, uma falava de adoração, outra falava de serviço. A casa estava de ponta cabeça e Lázaro pronto para morrer. Aí Jesus veio, botou a adoração no lugar, botou o serviço no lugar e Lázaro morreu. Aí agora chega Jesus, mas se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ele disse, take it easy. Não aperrei, não. Não aperta a minha mente. Né? Jesus baiano ia falar o quê? Oxe, não aperta a minha mente. Aí você já sabe o contexto. Eu sei da ressurreição. Não, meu filho, vamos, calma aí. Lázaro, vem. O morto voltou. Depois de quantos dias? Já fedia. Está lá no texto. Não, ele já fede. Pensa na pessoa que já está fedendo. Pensa em alguém que já está morto na tua família. Pensa em um amigo que já está morto, que está nos vícios, está nas drogas, está na prostituição, o casamento já acabou, os filhos estão perdidos. Pensa aí. Alô? Adoração e serviço. Agora, quem tirou as ataduras de Lázaro? Vem, Lázaro. Aí Jesus fala, agora arranca as ataduras dele. Para quê? Para provar o que Deus faz. Sabe quem arranca as ataduras dos mortos que Deus levanta? Somos nós. Agora imagina Lázaro passando de novo em Betânia. Lázaro precisava fazer um showmício para chamar, ó, agora vem hoje que eu vou pregar sobre Jesus, todos vocês vão ser curados. Lázaro precisava de uma Bíblia para pregar? Não, bastava ele o quê? Por quê? Porque todo mundo sabia que ele estava o quê? Morto. Mas agora está. Lembra do pai do filho pródigo?
Meu filho estava morto, mas agora ele está. Tem um monte de pródigos para a gente buscar por aí, gente. Tem um monte de pródigo para a gente. Está do seu lado, está trabalhando com você, está jogando bola com você, está andando de bicicleta com você, está com você. E Deus está te empoderando. E talvez Deus tenha te empoderado lá atrás e você desistiu porque você perdeu a visão. Sabe por quê? Porque você ficou parado no caminho, ouvindo um monte de coisas, ao invés de guardar a voz profética. O mundo de hoje é um mundo que nós temos muita coisa para distrair a nossa vida, para nos trazer cansaço, desânimo, perder o foco. As pessoas hoje gastam em média de 4 a 6 horas em redes sociais por dia. Então o diabo tem tirado as pessoas do foco, a gente esquece até do que Deus falou para nós. Às vezes a própria igreja, ela deixou de ser uma igreja de manifestação de poder e de autoridade do Espírito para ser um lugar de entretenimento. Então o louvor, ele não tem que ser mais para Deus, ele tem que ser para me agradar. A pregação não tem que ser para me confrontar, mas tem que ser para me alisar meu coraçãozinho. Não, meu irmão, sereis a verdade vos, e se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então voa. Pregação que não te confronta, não te transforma. E eles vão. E a hora também vai, né? Misericórdia. Agora, olha que interessante. Vem aqui comigo no texto de novo. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não parem no meio das conversas inúteis com as pessoas pelo caminho. Quando entrar em uma, acabou, está aí o alvo. Começa na casa, passa pela casa e vai terminar onde? Começa num casamento e vai terminar onde? Deus começou tudo no casamento e vai terminar onde? No casamento. Fez Adão e Eva, o homem e a mulher, Cristo e a igreja. Vai terminar onde? Cristo e a... Então tudo passa por uma casa. Qual a primeira dupla que nós temos? Esposo e... Então seu filho já é seu primeiro o quê? Discípulo. Alô? Então o que ele vê você fazendo a presença de Deus é o que ele vai? O que ele vê você se rendendo ao Senhor, se render a você. Porque todo pai, todo filho mostra um. Queridos, vamos voltar aqui. Não vamos dispersar não, porque dispersão é complicada. E saírem foram de casa em... Esse é, queridos, de um grande avivamento que nós vamos ver. Entrar na casa, permanecer. Ele fala aqui, ó, entre, permaneça e não sai de casa em casa assim, batendo, não. Por que permanecer? Para que a pessoa possa ter tempo de ouvir a palavra, aprender a palavra, entender a palavra e começar a praticar a palavra. Hoje eu quero ir numa casa, eu vou na de Samuel, amanhã eu já vou na de Djalma, depois da manhã eu vou de Tairone, depois eu vou lá. Não, não é isso não. Relacionamento, eu preciso gastar o quê? Eu preciso de importar com a pessoa. Sabe o que é se importar? Colocar para dentro. Então olha que interessante, para eu gastar tempo com Samuel, eu vou ter que perder tempo para mim, não é verdade? É ou não é? Semana passada nós sentamos, eu e Romário. Isso. Não sei para você, mas para mim foi uma maravilha. Para você também, né? Eu sei que foi. Sabe o que nós fizemos? Sentamos igual dois homens, abrimos a palavra de Deus e vamos falar de batismo. Enquanto eu ensinava a ele, ele me ensinava. Enquanto ele aprendia comigo, eu aprendia com ele. Por quê? Porque à medida que você vai repassando aquilo que você já sabe, o conhecimento vai o quê?
E um detalhe, ele pôde conhecer melhor meu coração, e eu pude conhecer ele, e esse cara é extraordinário. Mas hoje as pessoas não têm tempo de o quê? Vida na vida. O que Jesus está falando? Meu irmão, tu vai gastar tempo, ou seja, você vai precisar de vida na vida. Você vai ter que... a pessoa de cada casa recebe o que você vai carregar. Olha que interessante, ó. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro, shalom, ou seja, paz seja, a esta casa. Se houver ali alguém, ó, você fala na casa, mas se houver alguém à procura da paz, a paz de vocês repousará sobre esta. O que eu carrego vai repousar sobre ali. A minha casa está tribulada. Quem está tribulado? Eu. Meu relacionamento está tribulado. Quem está tribulado? O relacionamento? Não. Sou eu. Mas, cara, tu imagina você poder levar algo para dentro de uma casa que está... Você transformar aquela casa. Transformar aquela pessoa. Transformar aquela vida. Transformar a realidade daquele lugar. Sobre isso. É sobre isso que você está sendo comissionado. Que você está sendo designado e enviado nesses dias. E com um detalhe, eu preciso soltar aqui para o versículo 16, até porque a hora não vai me deixar pregar tudo. Mas vamos lá, versículo 16. Agora eu quero que você me acompanhe atentamente. Lucas 10. Esse versículo, ele entrou dentro de mim de uma forma, mas de uma forma, porque ele tem a função, talvez, de nos estruturar dentro dessa realidade de poder e de autoridade. Ele diz assim, quem ouve vocês, ouve a mim. Cara, tu imagina Jesus falar para você, velho. Quem está ouvindo você, está ouvindo a mim. Quem está vendo você fazer, está vendo eu fazer. Aqui fala de uma troca, né? O nível de redenção de uma pessoa para se tornar, deixar ser usado por outra pessoa. Quem ouve vocês, ouve a mim. Mas quem rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me... Então vai ter rejeição? Vai. A casa que não quiser a paz, ela não vai repousar sobre ela. E aí você continua. Não perca o foco. Tem gente te esperando. E por que eu vou ter que lidar com a rejeição? Para crescer o amor. Para crescer a graça, a misericórdia. O favor de Deus. Porque se você acha que nem todo mundo aceitou Jesus, você acha que vão te aceitar falando em nome dele? Mas bem-aventurados sereis quando por amor a mim forem perseguidos, humilhados, maltratados. O Filho de Deus chamaram de Beelzebu, de cão. Mas não perca o foco. Não perca o foco. Amém? E aí, eu preciso encerrar, não tem jeito. Vamos lá. Versículo 17. Após eles entregarem vida na vida, entrarem na casa, despejarem o que Deus despejou sobre eles, e na vida deles, eles voltam. Alegres. E os 70 voltaram alegres. Senhor, disseram, com o seu poder, aquilo que Deus lhe recebe, lhe entrega, deixa eu te dizer, devolva para Deus. Porque se aquilo que Deus lhe entregar roubar o teu coração, te rouba de Deus. Por isso que muitos líderes se perdem. Por isso que às vezes o sucesso é o seu lugar da desgraça. Porque quando você chega sem coração, seu coração é roubado. E onde tiver teu coração, é o teu tesouro. Até os demônios submete. E Yeshua lhes disse,
Eu vi Satã caindo do céu como um relâmpago. Aí Jesus dá outro corte aqui na fala, né? Fica meio esquisito, parece que foi até grosso, né? Você pode falar assim, que isso, né? Você não sabe nada. Não, sabe o que Jesus está falando? Vocês viram aquilo que Adão perdeu lá no Éden e o que eu estou conquistando de novo na cruz. Vocês viram as pessoas saírem do império das trevas e serem transportadas para o reino do Filho do seu amor. Vocês viram as pessoas saírem da morte eterna para a vida eterna. Eu pergunto a você, será que isso é importante? Será que isso tem valor? E qual o valor que tem isso? Qual a importância que tem isso? Cara, olhar para o meu pai, para minha mãe, para meus parentes e ver assim, gente, não tem Jesus ainda, morreu hoje. Ontem eu estava no pedal, o colega caiu, desmaiou de cima da bicicleta, bateu a cabeça, rachou o capacete, deu uma convulsão na hora. E se ele tivesse morrido ali, qual a primeira pergunta que eu ia me fazer? Ele andava comigo de bicicleta, ele já tem Jesus. Porque se ele não tem Jesus no dia do julgamento, porque a eternidade continua sendo eternidade, amém? A gente não pode esquecer isso. Jesus vai voltar, amém? Mas nós que conhecemos Jesus, vamos entregar o que para Ele? O que nós vamos dizer para Ele? É muito sério, queridos. Tão sério é isto, que agora Jesus se reporta exatamente isso. Olha que interessante. Lembre-se de que lhes dei autoridade para pisar cobras e escorpiões, sim, sobre todas as forças do inimigo, nada lhes fará mal. Cara, o inimigo não pode com aquele que está edificado sobre a rocha. As portas do inferno não podem prevalecer sobre aquilo que está edificado em Cristo Jesus. O inferno não vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus filhos. Lute enquanto você tiver força, porque não vai. Mas tem que lutar. A realidade do céu sou eu que trago, porque já foi conquistada. Aí ele diz, contudo, não se alegre, porque os espíritos se submeterem a vocês. Imagina, os caras tudo... Agora Jesus bota eles num outro nível. Alegre-se, porém, porque os seus nomes estão escritos no céu. Cara, evangelizar é muito mais do que encher uma igreja, gente. Levar alguém a Jesus é uma missão de eternidade. Levar alguém a reconhecer o reino do céu é uma missão onde o seu nome está escrito no céu. Então existe uma forma de confirmar se a minha vida está produtiva em Deus e de uma garantia que eu estou ou não com o meu nome escrito. Qual? Quando eu frutifico. Mas é difícil. Ele disse isso aqui. Ah, mas tem gente que não quer. Ele disse aqui. Ah, mas ele também te deu poder e autoridade. Então, eu tenho que considerar que eu vou ter que tomar uma atitude com isso ou não vou? Sim ou não? Agora a atitude mais linda é o que acontece depois. Naquele momento, Yeshua transbordou de alegria no Ruach HaKodesh. Ou seja, naquele momento Jesus transbordou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, te agradeço porque escondeste essas coisas às pessoas sábias e cultas e as revelaste às pessoas comuns. Sim, Pai, eu te agradeço por ter sido esta tua vontade. Gente, esse texto não diz que o sábio e o culto não pode ser usado por Deus. Esse texto diz que Deus pegou o seu poder e sua autoridade e incumbiu pessoas que a sociedade iriam dizer, você não pode. Você não é exemplo.
Você não é testemunha. Quem te faz testemunha é Cristo. Não é o seu passado, não é a sua história, não é o seu futuro, não é o seu sucesso. É Cristo. É sair da morte para a vida. É sair do pecado para a santidade. É sair de alguém improdutivo para alguém frutífero. É alguém que pode conquistar tudo, mas nada vai conquistar o coração dele, porque o coração dele já está conquistado pelo Espírito. É alguém que ama pessoas, que olha para pessoas, que sabe que tudo que faz está relacionado a pessoas. E eu nessa noite entendo que a vontade de Deus, aqui como está escrita, está sendo derramada no MGC como um todo. Mas eu digo também que na igreja como um todo, porque eu tenho visto e crido movimentos fabulosos. Pastor Marcelino estava aí semana passada nos ensinando, um homem de Deus, ó, top demais. Cara, tinha uma igreja em Serra, deixou uma igreja com mais de 2.000 membros, voltou para o campo missionário em Central, aqui na Bahia, sabe onde fica? Lá no sertão baiano. Na região que ele está, não tem uma igreja, nem crente nem católica. O homem hoje está fazendo culto na praça, com uma caixa de som e um pendrive. 130 pessoas saem das suas casas, dos distritos, carregando um banquinho, andam 10, 15, 20 quilômetros para sentar, porque nunca tinha escutado, não sabia nem como é que era um culto. Esse homem estava pregando e me enterrou no dia lá que ele falou que ele foi enterrar um jovem em Serra. Porque se você não sabe, Serra era uma cidade extremamente violenta. E ele enterrou um jovem de 14 anos morto pelo tráfico. E o jovem já estava frequentando a célula, já estava começando a se endireitar. Mas o tráfico não perdoou. E ele acabou de enterrar, foi para um lugar, perto do cemitério, e olhou para o céu, e se rebelou com Deus, e falou assim, eu não aceito mais isso. Aí Deus falou para ele falou para Deus, a droga está chegando primeiro, o traficante está chegando primeiro, a morte está chegando primeiro. Aí Deus falou para ele, não, foi a igreja que chegou tarde. Sabe, queridos, muitas vezes o reino de Deus é chegado em nossas vidas, mas nós somos tão comuns que não acreditamos naquilo que Deus nos empoderou, nos comissionou e nos chamou para esses dias. A gente precisa voltar a olhar para trás. E assim como eu naquele dia achava que nem Deus me queria, eu te digo, Deus te quer sim. Deus te chama sim. Deus tem uma autoridade e um poder para a tua vida. Esses homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, esses homens que Jesus comissionou, esses 70 que a Bíblia nem diz quem são, só sei que são discípulos, isso basta. Formaram uma igreja chamada igreja primitiva, cheia de pessoas comuns que adentraram os grandes sacerdotes, adentraram os grandes templos, adentravam cidades. Sabe o que a Bíblia diz lá no livro de Atos? E vem aqueles que estão causando transformação, aqueles que estão causando confusão, porque estão curando cegos, estão curando enfermos, estão expulsando demônios, estão pregando o nome desse Jesus. Nesse tempo que Jesus está aqui falando em Lucas, João Batista tinha perdido a cabeça, e o rei Herodes já estava achando que Jesus era outro João Batista, que tinha sido reencarnado. Por quê? Porque coxo ouvia, coxo andava, surdo ouvia, cego ouvia, prostituta se arrependia, transformadas. Porque onde o reino de Deus é chegado, tudo transforma. E hoje o reino de Deus, mais uma vez eu te digo, já chegou na tua vida. Ah, mas pastor, não, já chegou, o que falta agora é você entrar. É você falar assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Me designa hoje, me envia hoje, me reveste de poder e de autoridade que eu vou. Deus está chamando os corajosos, aqueles que querem causar nesse tempo, aqueles que querem ser instrumentos de transformação, aqueles que são comuns. Eu te pergunto, você é comum?
Levanta a mão para mim aqui, quem sabe que é comum. Se é comum? É comum? Sabe quem Deus está chamando hoje? Você. A vontade de Deus é para pessoas comuns. Ah, mas por que isso? Porque é Deus. Eu gosto de estudar, eu sou um grande estudioso. Eu gosto de teologia. Eu gosto de estudar muito. Tudo que eu estudo muito profundo. Mas eu tenho aprendido que não tem a ver com a minha capacidade. Mas com Ele. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para todos sempre. Fica de pé. Você que puder. Se não quiser, pode ficar sentado, não tem problema. Deus quer assim que a gente sente, né, Romário? Dois comuns. Talvez o Romário olhe para mim com alguém um pouco mais, porque é uma casa bonita, tem uma profissão. Né? Nada disso é meu. Perdi, ó. Desde o dia que eu perdi a minha vida. E nunca mais achei. E nem quero. E nem quero, porque o dia que eu achar minha vida de volta, eu perco a de Cristo. Talvez você ache assim, cara, nós vamos mudar e tá bom, não vamos. E se bestar, você já experimentou boa parte disso com Deus de alguma forma. Porque ou você vai ser usado por Deus, ou vai ser usado para o inferno. Tem gente que tem uma habilidade enorme de juntar gente para fazer o inferno, né? Eu tinha essa habilidade lá quando eu estava no mundo. Meu irmão, juntava até tropa para bater nos outros. Aí você sai do império das trevas e vai para o império do reino do seu filho. Se agora você tem outro atrativo. Há uma unção sobre a sua vida. Há um espírito que se move dentro de você e vai se mover através de você. Há uma palavra que é viva e eficaz, que vai gerar coisas dentro de você. E Deus te chama nessa noite. Hoje é um chamamento. Sabe por quê? Porque você vai receber poder. Você vai receber poder para ser testemunha nesses dias. Deus quer levantar pessoas comuns, transformar sobrenaturalmente, para fazer coisas extraordinárias. Deus não quer te transformar num religioso. Porque o religioso vai perguntar, mas como é que vai ser? Como é que é esse poder? Né? De que forma ele atua? Não. O comum é assim, bora. É nós. Se bestar nem nós, ele sabe falar. É nós fumo, nós voltemos. Não tem problema. Se o coração está cheio de misericórdia, de graça, de favor de Deus. Acabou. Então, a primeira pessoa que eu quero trazer um chamamento hoje. Se tem alguém aqui hoje que está assim, ó. Era para estar aqui, ó. E foi para cá. Deus quer te trazer de volta para cá hoje. Tem alguém aqui hoje? Sim. Deus te chama de volta. Deus te chama de volta. Deus nunca desistiu. Deus não errou com você. Se você nunca teve uma experiência com Deus, Ele também te chama. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos, e achareis descanso para a vossa, e serei achado de vós, diz o Senhor. E entrarei na sua casa, e
e cearei com ele. E ele, olha, que lindo. Até quando ninguém vai lá me visitar, e se eu chamar o Jesus e deixa eu ver quem está batendo na porta, e abrir, ele faz a mesma coisa. A mesma obra. Tem alguém aqui nessa noite que quer dar esse passo aí com Jesus? Fazer essa caminhada com Jesus? O Senhor te chama. E você que está infrutífero, você que está assim, já viu a visão da igreja, já recebeu o cartãozinho eu mais um, e esqueceu dessa frase que está escrita aqui, ó. A sua dedicação gera transformação. Então eu estou falando agora para os meus da casa. Isso, Dija. Deus hoje te chama de novo a ser reativado no poder e na autoridade do Espírito. Sabe quando você está meia boca? O crente meia boca. Queridos, não é difícil. O mundo hoje tem muita coisa para desviar. Há muitas vozes do mundo, a Bíblia diz que nenhuma delas é sem intenção. Então se você não está, a sua vida não está ativada, eu não estou orando, não estou jejuando, não estou nem pensando em quem eu vou chamar para essa, está difícil. Você já perdeu a visão. E hoje Deus vai restaurar a sua visão. Hoje Deus vai restaurar o chamamento na tua vida. Amém? Posso orar então? Mais ninguém? Mais ninguém? Então vamos orar. Léo, o óleo lá dentro. Aleluia. Amém. Pode ungir-nos. Aleluia, Jesus. Fecha seus olhos. Que ao mesmo tempo que Deus vai estar fazendo aqui, queridos, Ele também estará fazendo aí. A unção que eu vejo nesse lugar, nessa noite, é para todos nós. Sabe quando você vê uma pessoa assim, ensopada de óleo, passa óleo, ela está toda brilhosa. Essa é a imagem que eu tenho da igreja do Senhor hoje. Que há um óleo sendo derramado neste lugar, há um óleo sendo manifesto, há algo que Deus vai restaurar, vai restabelecer dentro de você. A gente precisa ter os ouvidos nessa noite apurados, Senhor. Precisamos ter a nossa visão apurada e a nossa mente transformada. Precisamos, Senhor, ter nosso espírito ativado nessa noite, Pai. A palavra de Deus diz que a unção quebra o jugo, Senhor. A unção quebra o jugo. Então, em nome de Jesus, que todo jugo de paralisia, todo jugo de infertilidade, todo jugo que está impedindo de nós avançarmos o Teu reino, de nós avançarmos, Senhor, como testemunhas, como discípulos do Senhor nesses dias, e toda oposição que nós estamos enfrentando caia por terra em nome de Jesus. Acessa, Espírito Santo, nossos corações essa hora. Nos convence, Senhor. Não há problema dizer para o Senhor, Pai, me convence. Não há problema, Senhor, de jogar a rede de novo e ainda assim não estamos convencidos. Mas quando nós jogarmos a rede, quando estivermos vendo os peixes, nós vamos descobrir que há uma pesca sobrenatural para fazer. Nós vamos descobrir, Senhor, que há algo que nós vamos largar que era tudo, mas não era. E nós vamos para dentro do tudo. Derrama, Senhor. Derrama sobre esse ministério. Derrama sobre o MGC, em Piedade, em Cabo Frio, em Nova Iguaçu, em Estância Velha, em Itabuna, nessa hora, Pai. Um óleo, Senhor. O poder e a autoridade do Espírito. Comissiona, designa, Senhor, cada discípulo do Senhor e envia nessa noite em autoridade e poder de Deus.
que haja manifestação de sinais, prodígios e maravilhas, que haja, Senhor, um novo nível de autoridade, um novo nível de manifestação do sobrenatural. Que a religiosidade, Senhor, não faça parte mais da nossa vida. Em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito, derrama da tua unção, acalenta os nossos corações, nos pega por dentro nessa noite. Tira todo espírito de medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo. Aviva-nos, Sim, Deus. Pega as suas mãos, adora Ele. Adora Ele, adora Ele. E seja reativado nessa noite. Uma ferida de fome por ti. Fere meu coração. Uma ferida de sede por ti. ensina-me a amar e suplicar, até que o Senhor venha. Oh, Senhor, é até que o Senhor venha, nós vamos nos mover. Nós vamos nos mover. Nós vamos nos mover no verbo vivo. No verbo vivo que desceu dos céus. meu coração, com a ferida de sede por ti, Deus, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh, xecarabachê, queremanagassora, darabás. Fere meu coração, com a ferida de fome por ti. Vem, Espírito Santo. Fere meu coração, com a ferida de sede por ti. Ensina-me a amar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. E fere meu coração, como a ferida de fome por ti. Fere meu coração, como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha,
eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Quero chamar aqui Samuel e Juliano, por favor. Vem cá, casal. Vocês podem voltar. HC querer baixou enderebas. Cantará baixei querer managassou enderebas. Baixei cantará massou enderebas. Falei para vocês uma vez, e vou falar de novo, Deus não erra. E o que você faz em Deus está depositado em Deus, e não nas situações ou nas falhas ou acertos. E vocês sabem, vocês têm plena convicção do chamado de Deus para vocês. E vocês se feriram. Mas eu preciso entender uma coisa: feridas não matam chamados. Que até a ferida que Deus faz, Ele mesmo cura. Ele mesmo cura. E a partir de hoje, vocês precisam ter clareza em uma coisa. Vocês precisam entrar em uma verdade, em uma realidade. Continuar a caminhada. Não é de onde parou, não é do que aconteceu, não. É a partir de Jesus. É a partir de Jesus. É a partir de Jesus. Porque esse é o tempo, essa é a hora. Não é quando vocês entenderem, quando vocês... Não. É ouvir e entrar. É ouvir, entender que Ele designou, Ele já enviou. Muitas vozes, muitas distrações, isso não é problema. Continue a caminhada. Continue a caminhada. Continue a caminhada. Se posicione no altar. Você vai receber tudo o que você precisa. Se posicione da mesma forma que um dia você posicionou, sem medo, sem estrutura, sem... Não, é só... Se posicione. E quando você startar, todos vão ser startados simultaneamente. E não olhe para trás. Quem coloca a mão no arado não olha para trás. Não olhe para trás. Porque até aquilo que foi lá atrás, feridas, serão cura no futuro. Deus não erra. Deus não erra. Amém? Vem cá, meu amor. Del. Liga suas mãos para cá, queridos. Vamos orar por esse casal. Suas mãos. Isso. Eu oro. Fere, Senhor, fere o coração de Samuel e de Juliana nessa noite. Fere o coração, Senhor, de Isaac. Fere, Senhor, o coração dele agora, de fome e sede por Ti. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez. Reposiciona Teu filho nessa noite. Reposiciona o coração dele. Reposiciona os dons, os talentos. Reposiciona a autoridade, o poder. Reposiciona ele, Senhor, como homem nessa família. Reposiciona ele nas regiões celestiais, Pai. Espírito de Deus, vem sobre ele nessa hora, Deus. Vem, Senhor, vem sobre ele, Pai. Isso não é obra minha, isso não é obra do ministério. Isso é uma obra do Senhor. Então vem e faz na vida dele.
Faz nele nessa noite. Faz no coração dele nessa hora. Faz no interior dele. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, uma ruptura no céu sobre a vida dele. Um mover do Espírito que apenas agora, Senhor, e sopre violentamente sobre eles. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que ele tenha um coração quebrantado e contrito, submisso e disposto a obedecer ao Senhor em tudo. Que haja entendimento e revelação, para que o teu mover se estabeleça nesses dias. Em nome de Jesus, nós arrancamos eles, Senhor, da paralisia. Nós arrancamos eles dos lugares que eles pararam e ficaram escondidos nas cavernas. Chamamos essa noite. Juliano, vem para fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem para fora. Todo espírito de medo, sai agora, em nome de Jesus. Eu te chamo. Vem para fora, em nome de Jesus. Derrama graça, Senhor. Derrama graça e amor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Receba. Amém, queridos. Vamos orar. Tem alguém enfermo aí? Tem alguém enfermo aí? Bota a mão em cima da sua enfermidade. Bota a mão em cima da enfermidade. E recebe a cura em nome de Jesus. Nós não podemos falar de milagre na casa dos outros se a gente não começar a ver entre nós, amém? Então não venha para cá com espírito de incredulidade em nome de Jesus. Mas se não vê, a gente vê acontecer, a gente vai insistir até que aconteça. Amém? E não esqueça que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa noite. Que nós possamos, Senhor, crescer em entendimento, em graça e favor do Espírito Santo e da Palavra. Até que o Senhor venha, Senhor, nós possamos ter autoridade e poder proclamando o Teu reino, porque é chegado o reino dos céus sobre nossas vidas, é chegado o reino dos céus sobre nossas casas, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios, sobre o nosso ministério, sobre essa cidade, sobre a Tua noiva nessa cidade, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre os hospitais, sobre os encarcerados, Senhor, sobre os drogados, sobre os lunáticos, Senhor, sobre os endemoniados. É chegado o reino de Deus sobre este lugar, em nome de Jesus. Então envia-nos nessa semana, Senhor, a proclamar o Teu reino, a manifestar a Tua glória, a mover os céus, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão nessa noite. Nós Te bendizemos e confiamos que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Eu declaro nessa noite que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. O Senhor fará maravilhas em nosso meio. Porque assim diz a Tua palavra e nós cremos. E Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu gastarei a minha vida diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até
que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Dê um abraço no seu irmão, dê a ele a paz do Senhor. E até que o Senhor venha. Oi. Assim. Vamos falar juntos o nosso versículo, queridos? Então vamos lá. 1, 2 e... Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vá na paz do Senhor. Amém? Dá um abraço ao teu irmão e diga a ele: até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu sinto